Bom, que bom que você gostou então desse texto aí, Cruz e Poesia. Também é um dos meus textos favoritos do Wesley, justamente porque uma das minhas preocupações atuais de pesquisa é a questão do meio ambiente, e não é só uma questão de preocupação com o meio ambiente, uma preocupação que depois o próprio Wesley vai estar criticando aqui no texto, que é aquela abordagem a respeito do meio ambiente, que é uma abordagem um pouco quanto estética, né? Você a pessoa cria uma afinidade com a natureza, com o meio ambiente, porque a natureza é bela, porque a natureza ela é harmônica, tudo funciona, lá não existe maldade, lá não existe infelicidade, todos os seres vivem em harmonia, cada um ocupando o seu lugar no nicho ecológico, e isso, então, a pessoa religiosa que olha para toda essa perfeição da natureza vai enxergar nisso um reflexo da criação de Deus, olha como Deus é perfeito, criou uma natureza que é perfeita. Isso carrega também uma certa nostalgia, né, do sentimento de pressão que a vida urbana, que a vida moderna, que a vida do trabalho provoca. Então, de certa forma, gera essa nostalgia para se voltar à natureza, para se voltar ao meio ambiente. É um recurso que a gente vê nas redes sociais, em diversas publicações. Eu já vi assim recentemente fotos assim de um lugar da natureza e fala assim, o ser humano olhou para isso e pensou, sabe o que está faltando aqui? Uma escala de trabalho de 6 dias. Sabe o que está faltando aqui? Uma planilha de Excel. Sabe o que está faltando aqui? Imposto. Sabe o que está faltando aqui? Encher isso aqui de shopping. Então, a gente vive numa crise do capitalismo tardio e que essa insatisfação que as pessoas reconhecem no capitalismo gera uma certa romantização da natureza e um certo desejo de voltar à natureza, de voltar aonde não existe infelicidade, onde não existe essa pressão da vida moderna, onde existe uma certa harmonia e aquele reflexo de natureza, vida, saúde, abundância, tudo se mescla dentro de um certo espectro estético da natureza, só que isso é, acaba se desmontando muito facilmente, essa visão romantizada da natureza. A pessoa da cidade que tem esse olhar romântico para a natureza, ele vai desfazer esse romantismo na primeira vez em que for fazer uma trilha ou acampar na natureza e for atacado por mosquitos, né? E ter que usar repelente e sentir o que que é a natureza de fato, né? A pessoa, ela quer o ideal da natureza, mas ela não quer escapar da zona de conforto que a cidade gera, né? De maneira paradoxal, de maneira ambígua, né? A cidade provoca pressão, mas também gera um certo conforto que cria um vício que a pessoa não consegue se deslinchar disso. E essa visão também da natureza harmônica, da natureza perfeita, é claro, a ecologia ela tem o seu equilíbrio, a sua perfeição, por assim dizer. Só que esse equilíbrio da natureza é feito a partir, não é só vida, né? Na natureza também há morte, na natureza há predação, na natureza a capivara, que é bonitinha no parque, ela é caçada pela onça e ela é morta pela onça. Então, os animais estão procurando a sua vida. O herbívoro é igual aquilo quando a gente assiste um documentário sobre a natureza e daí a gente colocado, então, pelo narrador acompanhar a vida é, da, da gazela que está lá na savana pastando. E daí aparece um leopardo. E daí elas correm desesperadamente para garantir, para manter a sua própria vida do leopardo. E a gente fala, corre, gazela, corre, gazela, corre, gazela. E daí, eventualmente, é, nem toda caça dá certo, a gazela ela consegue escapar. E o leopardo não consegue predar aquela gazela. E a gente fala, bravo, gazela, conseguiu escapar. Aí o narrador volta para a história do leopardo, que é uma leoparda. E ela tem alguns filhotes que estão esperando por carne, que precisam comer. Então, a natureza, ela traz essa contradição também. É,
o leopardo tem direito à vida da mesma forma que a gazela tem direito à vida. Só que para o leopardo ter direito à sua vida, ele vai ter que predar e matar a gazela. Então, essa visão estética da natureza, ela é extremamente problemática, porque ela não é uma visão realista da natureza, não respeita a natureza ser o que ela própria é, mas o ser humano desenha com Faber-Castell a natureza que ele sonha em viver, o paraíso perdido que ele sonha em viver. O verso trata disso nas páginas seguintes, quando ele fala, né, que a criação é uma máscara de Deus e que a forma de ver de maneira correta a criação não é através dessa romantização, que a gente poderia até falar que é uma idolatrização da natureza, porque ele vai aqui afirmar nas páginas mais adiante, a gente vai chegar lá, quando você encerra sua visão no finito e não enxerga o infinito que está por trás, que é transparente a esse finito, quando você encerra a visão no finito, isso é idolatria, né? E quando a pessoa cria uma idealização da natureza, ela, de certa forma, cria uma idolatrização da natureza. Para isso, não é necessário ser um estudante de humanas que vai para a natureza cantar para os doentes da floresta e que abraça árvores e bate palma para o sol. É, a própria a nostalgia do ser humano à natureza, a nostalgia do ser humano ao campo, a nostalgia do ser humano ao passado idealizado, romantizado, é uma forma de idolatria também, ou seja, uma forma de criar imagens onde o ser humano vai se socorrer. Só que essas imagens são feitas de barro, né? Elas não são reais, elas são pintadas com Faber-Castell e não pintadas com as cores que a natureza usa, que é vida, mas também é morte. Por isso, chegar à criação através da cruz. Se esse jeito de observar a natureza é problemática, e eu também considero problemática, outros optam por uma saída que é extremamente lógica e bem aceita e que convence e que a gente até aceita a caminhar junto também, que é uma visão moral da natureza. E que daí você vai apelar para a moralidade do ser humano. Que daí você vai começar a dizer que o ser humano ele tem que cuidar da casa comum. Aí tem o aspecto moral, ele tem dois aspectos. Tem um aspecto de condenação do ser humano, em que você escuta certas interpretações fajutas, né? Que fala que o ser humano é um vírus do planeta, que o ser humano ele é um ente de fora que destrói a natureza, mas o ser humano não é um ente de fora da natureza. O ser humano é da natureza. Ele é filho dessa terra. Ele não veio do estrangeiro. Ele não veio de Marte ou de Vênus. Ele nasceu aqui. Então, o ser humano não é um vírus. O ser humano é uma parte integrante da natureza. Pode ter práticas virais, mas o ser humano não é um vírus. Essa moralização eu acho problemática. E a outra visão que também carrega esse teor moral é quando fala que o ser humano tem que cuidar da natureza como casa comum, também cria uma dissociação entre o ser humano e a natureza. A natureza, ela é um espaço, casa, né? A casa é um espaço. A natureza é um espaço e o ser humano é um sujeito que cuida desse espaço. Só que quem cuida da natureza não é o ser humano sozinho como sujeito. É cada passarinho que poliniza a árvore, é cada macaquinho que carrega as sementes e espalha pela natureza, é a própria onça que mantém o equilíbrio de não ter herbívoros demais, porque senão esses herbívoros iam acabar com a floresta. Então, o ser humano não é o sujeito transformador da natureza. O ser humano é um ser vivo, integrante da natureza, e que os outros seres também são seres integrantes da natureza e que também contribuem com a saúde do ser humano indiretamente, de maneira não planejada, pelo menos não planejada da forma Excel, né? A abelha está atrás de pólen, mas ela acaba provocando todo um ciclo de vida por causa dessa busca dela,
E a busca e a ação do ser humano sobre a natureza também pode provocar mudanças positivas, mudanças negativas. Nosso modelo econômico é extremamente predatório, mas eu já falei isso em pontos passados e eu vou insistir que eu acho temo estar romantizando, mas diante desse temor de estar romantizando, os estudos que falam que vão na direção de dizer que os povos indígenas da Amazônia que vivem há milhares de anos na Amazônia não são seres, não são os colonos que chegaram lá algumas décadas atrás, ou os próprios portugueses que chegaram há 500 anos atrás. Não, eles vivem aqui há 5, 6, 8, 10 mil anos. Então, é impossível que uma ação do ser humano dentro da natureza, porque eles caçam, eles plantam, coletam frutas, vegetais, etc., por tanto tempo, não tivesse provocado mudanças significativas no seu ecossistema. Porque é um ser vivo, um animal, o ser humano, que provoca um rastro muito grande. Então, seria impossível que uma permanência de 10 mil anos dos povos indígenas na Amazônia não tivesse provocado um rastro significativo no ecossistema da natureza. Se a Amazônia é um lugar exuberante como está, esses estudos então vão dizer que a exuberância da Amazônia não é apenas uma questão natural, mas há dedo humano na exuberância da Amazônia, porque os povos indígenas, muitos deles coletores, nem todos praticavam agricultura e provavelmente no início, nos primeiros milhares de anos, não praticavam agricultura de forma alguma, eram coletores, provavelmente para poder ter mais abundância de frutas na floresta para eles comerem, eles acabaram plantando mais árvores frutíferas na Amazônia, o que por sua vez alimentou mais macacos, alimentou mais araras, alimentou mais tucanos, alimentou toda uma cadeia do ecossistema que alimentou, por sua vez, também a cadeia dos carnívoros, né, dos predadores, ou seja, a ação humana para provocar o seu benefício, que é espalhar sementes frutíferas pela floresta, fez da Amazônia ser não uma floresta virgem, intocada, mas uma grande agrofloresta, né, apta à sobrevivência do ser humano. Acho isso fantástico, essa visão. Acho isso fantástico, essa visão, porque a gente tem certas. A própria legislação, as políticas públicas de preservação do meio ambiente de separar as áreas, delimitar com a fronteira. Da fronteira para cá, vive o ser humano. Daquela fronteira para lá, vive a natureza. Só que isso é impossível, né? Porque o ser humano vai acabar agindo sobre a natureza. Até eu fiz o curso com a Érica Fernandes Pinto, chamei ela para fazer uma palestra aqui na Este, ela fez em junho. Não sei se você conhece, mas vale a pena conhecer Érica com K, Fernandes Pinto. Ela é uma pesquisadora do ICMBio e ela trata, então, dos valores culturais da natureza e da forma como os povos tradicionais, né, indígenas, ribeirinhos, quilombolas e diversos outros povos tradicionais criaram paisagens humanas no seu ecossistema. Então, modifica os seus ecossistemas. E o curioso, para se observar do ponto de vista socioeconômico e cultural, é que a mudança que esses povos causam na natureza não diminui a potência da natureza, mas aumenta a potência da natureza.